O abuso do álcool é um problema com muitas facetas, que incluem o uso perigoso, o uso prejudicial e, é claro, a dependência. Bom dia, doutor. O álcool ele causa alterações múltiplas no funcionamento do organismo da pessoa? Das drogas, no caso, é uma droga lícita, embora muitos possam considerá-la ilícita, ela causa repercussões em maior ou menor grau em toda a economia humana. Basicamente ou praticamente todos os órgãos sofrem efeitos da ingestão abusiva ou necessariamente não abusiva do álcool. E quais são os efeitos imediatos do álcool? Bom, os efeitos imediatos do álcool são sobejamente conhecidos, né? São aqueles ligados à intoxicação alcoólica. O indivíduo perde um pouco do senso de orientação, há um componente de euforia que todos conhecemos, né? Isso é percebido tanto pelo exame, digamos assim, clínico, ou a percepção natural das coisas, o andar dificultoso, a voz enrolada, é o slurred speech dos autores americanos, né? Os olhos navegam, é chamado tecnicamente de nistagmo horizontal, a confusão mental e, num grau mais avançado, o que se chama de coma alcoólico, quando a alcoolemia atinge a níveis muito importantes. Coma alcoólico este que pode ser eventualmente grave e até mortal, ou se não mortal, deixar lesões, sequelas no sistema nervoso central, que tolera muito pouco a ausência de glicose. Glicose esta que é muito consumida quando o organismo tenta metabolizar a oferta excessiva de álcool. Os efeitos agudos, né, de imediato são esses, é o da embriaguez alcoólica que a gente conhece. Paralelamente a isso, o indivíduo alcoolizado sofre acidente com maior facilidade, sofre um tombo, se dirigir um automóvel, se sabe todo que é passível de produzir acidentes e tudo mais. E quanto aos efeitos tardios? Bom, os efeitos tardios, né, como referimos a princípio, se manifestam basicamente ou praticamente em todos os setores da economia humana. Por exemplo, no aparelho digestivo, desde as gastrites, né? As esofagites, que são inflamações do estômago, a gastrite, a esofagite, a inflamação do esôfago. O fígado é o órgão, digamos assim, preferencial, juntamente com o pâncreas, daqueles que sofrem a agressão alcoólica. Essa agressão do álcool sobre o fígado se faz assim numa gradação, que inclui, tecnicamente falando, a esteatose hepática, que seria uma lesão mais benigna. O fígado aumenta, se torna doloroso. Algumas enzimas hepáticas que são conhecidas, as transaminases ou a gama-GT, que as pessoas conhecem, se elevam um pouco. Numa etapa seguinte, digamos assim, ou numa outra pessoa, você pode ter a hepatite alcoólica, que essa pode ser mais grave. A hepatite alcoólica, o doente, a pessoa fica ictérica, com os olhos amarelos, pode ocorrer uma disfunção hepática mais intensa e a pessoa até caminhar para insuficiência hepática, eventualmente até com óbito, né? Essa insuficiência hepática se manifesta com estado comatoso, uma série de outras eventualidades. E quanto à cirrose? Você pode ter a cirrose alcoólica. Esta cirrose alcoólica é irreversível e causa também danos muito grandes à pessoa. O pâncreas é outro também que é alvo das lesões do álcool. Cita-se a pancreatite aguda, a pancreatite crônica, né, que também são eventos ocasionalmente catastróficos. Doutor, o álcool tem alguma relação com a impotência sexual?
O alcoólatra, né, tem tanto do ponto de vista somático quanto do ponto de vista psicológico, emocional, dificuldades nesse aspecto muito importante do nosso comportamento. Por exemplo, os que têm cirrose têm uma alteração hormonal, né, que leva à síndrome de disfunção erétil, como se chama. E também do ponto de vista emocional, o relacionamento, de um modo geral, afetivo, é bastante prejudicado. Isso naqueles indivíduos que fazem uso do álcool de modo prolongado, quando a ingesta alcoólica se torna doentia, patológica. Nos indivíduos outros que bebem o álcool moderadamente, ele numa primeira etapa é euforizante, né? Ele perde as inibições e pode favorecer a sociabilidade, a afetividade, mas de um modo exagerado ele vai acabar se ressentindo desses efeitos do álcool, meio que dá um entorpecimento e assim por diante. Há que se ter moderação, portanto. Então, doutor, para finalizar, eu gostaria que o senhor deixasse um recado aí aos nossos telespectadores para, enfim, evitar aí as doenças que foram citadas. Eu diria o seguinte: virtus in média, a virtude está no meio, né? O consumo do álcool é muito estimulado na nossa sociedade ocidental, né? Ele é benéfico também. Álcool em moderadas quantidades, tem aquela história dos flavonoides, etc., eles exercem um efeito protetor sobre os vasos, diminui a incidência de doenças cardíacas. É conhecido a chamada dieta mediterrânea, que nos países do Mediterrâneo, na França de um modo geral, onde o álcool, o vinho sobretudo, faz parte da dieta. Ele usado então moderadamente parece exercer um efeito protetor, de modo que o uso social dentro de limites não fará mal a ninguém, a não ser que alguém tenha uma doença específica que a gente não possa permitir que ele use o álcool. Utilizado, ingerido de modo abusivo, né, tanto a curto prazo, como se já mencionou, e como a longo prazo também, ele trará efeitos danosos e às vezes irreparáveis à saúde das pessoas.